Nome completo do senhor. Seu Nome nome completo. Márcio Jacob Miller Murbach. Então, Márcio, conhece Jorge José da Rocha Guaranho? Sim. O senhor é amigo íntimo, inimigo ou parente dele? Não. Não, né? Conheceu Marcelo Aloísio de Arruda? Somente, não pessoalmente, assim, só por de vista. O senhor tem algum interesse nessa causa? Ou veio dizer só o que sabe? Desculpa, não entendi. O senhor tem interesse em ajudar ou prejudicar alguém? Ou veio dizer apenas o que sabe? Continuo não entendendo. Tem interesse na causa ou Isso. algum interesse pessoal na causa? Não. Nenhum interesse. Como é que... Volta o microfone. Ele não tem interesse na causa, mas ele não está me ouvindo. Tá. Eu vou compromissar o senhor a dizer a verdade daquilo que o senhor souber e for perguntado. Não pode mentir nem omitir o que sabe, pena de responder por um crime de falso testemunho. O senhor se compromete? Me comprometo. Amém. Doutores pela defesa? Alô, alô. Senhor Murbach, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Câmbio. O senhor me ouve? Não, tá muito baixo. Alô, alô, alô. Não dá para entender. Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, obrigado. Senhor Murbach, o senhor conhece o Jorge há quanto tempo? Da época, uns 3, 4 anos, na época do acontecido. Tá. Deixa eu fazer. Eu sou um bicho curioso. O senhor é bolsonarista, petista ou nenhuma das questões anteriores? Não compreendi. O senhor é bolsonarista, petista ou nenhuma das alternativas anteriores? Nenhuma das anteriores. Ok. O senhor já contemplou nessa convivência com o senhor Jorge qualquer arenga dele em razão de questões políticas? Eu não entendi. O senhor já viu o senhor Jorge, nesse período que o senhor tem conhecimento com ele, ter qualquer discussão, briga, contenda em razão de questões políticas? Não, nunca presenciei. Que ele tivesse feito postagens. O senhor tem Instagram? Sim. O senhor tem Facebook? Sim. O senhor sabe se alguma vez ele já entrou em contenda com alguém por posicionamento bolsonarista ou petista? Sabe se ele... Não. O senhor tem conhecimento se o senhor Marcelo, durante a vida dele, tinha rede social? Não. Ok. Tem um clube onde esses fatos ocorreram? O senhor conhece esse local? Sim, da Aresp, sim. O Jorge frequentava esse local? Sim. Ele chegou a exercer algum cargo de direção nesse clube? E fez parte da diretoria, uma época, como, acho que secretário, se não me engano. O senhor, na época dos fatos, especificamente, era diretor desse clube? Eu, sim. O clube contava com monitoramento de câmeras? Sim. Esse monitoramento era transmitido por qualquer tipo de sinal para os telefones dos diretores? Não, era só através do aplicativo. Então, se eu Não tivesse o eram aplicativo... todos, Desculpa, não pois eram- não. não eram todos que tinham esse acesso. Tá, mas se eu tivesse o aplicativo, eu conseguiria monitorar o que estava acontecendo lá dentro.
Isso, você tinha que ter o aplicativo e acho que a senha também, né, para poder ter acesso. Naquela época, o senhor tinha este aplicativo e a senha respectiva? Sim, Dia 9 de julho de 2022. O senhor se recorda ao acaso se o senhor encontrou com o senhor Jorge? desculpa, eu não entendi a pergunta. 9 de julho de 2022. Para até pontuar, eu não sei o que eu comi no café da manhã ontem. 9/2 foi a data em que esses fatos se deram. 9 de julho. 9 de julho, perdão. 9 de julho, para contextualizar a data com o fato que nós estamos tratando aqui, é o dia em que houve esse episódio que está hoje sob julgamento por conselho de sentença. O senhor se recorda de ter se encontrado com o senhor Jorge nesta data? Dia 9, sim. O senhor pode dizer para a senhora jurados, senhores jurados, onde é que o senhor se encontrou com esse cidadão Jorge? Sim, posso contar? Por favor. Para eu não induzir, eu gostaria que o senhor fizesse a sua narrativa espontânea. Ok. Então, nós estávamos em uma final de campeonato de futebol 45, que é o futebol amador aqui de Foz do Iguaçu. E acho que começou às 16 horas. E após o jogo, houve empate e nós íamos fazer um churrasco após essa partida. E como atrasou bastante, o jogo foi para os pênaltis, etc., então nós precisávamos de alguém para assar o churrasco, isso em outra associação, na ACENIB. Né? Então, daí conversei com o Vaguino, que é tio da Franciele, né, esposa do Jorge, e ele entrou em contato com o Garanho para que ele fosse até a CEMIB para fazer o fogo e fazer um churrasco para a gente. Daí foi entrar em contato, ele aceitou, e daí depois a gente se encontrou lá. Ele foi para lá antes, acho que em torno de umas 6h45, 7 horas, quando a gente chegou praticamente junto, mas antes ele já havia pego o material que estava na geladeira da CEMIB lá, que era linguiça, pão de alho, essas coisas, e daí já começou a fazer o fogo e mexer com as carnes que iriam servir posteriormente para o pessoal que chegasse do jogo. Quando o senhor fala 6h45, o senhor está dizendo 18 horas ou 6 horas da manhã? Só para deixar claro. 18h45. Ok, obrigado. 18h45, 19 horas. O senhor percebeu a presença do Jorge lá até que horário? Eu saí da CEMIB em torno de 22h45, não tenho bem certeza mais ou menos, mas é mais ou menos nesse horário. O senhor se recorda... Até esse horário ele estava lá. Isso que eu queria... Desculpa, eu fui indelicado e interrompi o senhor. O senhor saiu de lá por volta de 22h45. Neste horário que o senhor saiu de lá, ele se encontrava neste lugar? Ele se encontrava lá, estava lá. Indago ao senhor o seguinte: durante a permanência de ambos nesse local, em algum momento o senhor manuseou o seu celular e acessou imagens da agremiação da qual o senhor era diretor? Sim. O senhor Jorge chegou a ter acesso a essas imagens, ou ele pediu, ou o senhor lhe mostrou? Ele chegou a contemplar esse acervo visual? Na verdade, eu acessei, né, como geralmente a gente faz, para quando tem algum evento, forma de segurança, não nada para tirar a privacidade das pessoas. E como ele estava atrás de mim, na churrasqueira, a hora que eu abri para ver, eu estava vendo, porque lá tem várias câmeras, né? E daí, na hora que eu acessei, tinha da sala de jogos e essa do salão. E essa do salão que ele verificou e fez a pergunta se era na Aresp, e eu respondi que sim. E ele continuou os afazeres dele normal. Ele fez algum comentário
a respeito do tema dessa confraternização levada a efeito lá no clube que o senhor é diretor na época? Não fiz nenhum comentário. A única pergunta que ele perguntou se era Nares, apesar que dava para ver que ele não tinha como não ser, né? Mas é a única pergunta que ele fez para mim se era Nares. E eu só respondi que sim, e ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, que era o churrasco e as coisas ali. Alguma observação foi feita em razão do motivo dessa festa? Não. E especificamente por ser uma comemoração de pessoas com a motivação política de petistas. Ele fez alguma vez, pô, que povo do inferno, que diabo que esse povo está lá, é a nossa casa, eles não podiam. Alguma coisa nesse sentido foi dita por ele? Lá na CENIB não foi falado nada a respeito. O senhor é casado? Estou casado. Tem filhos? Tenho. Tá. Indago ao senhor o seguinte: é comum ou não que rondas sejam feitas ou por associados ou por diretores ao local desse clube? Sim. É normal. É normal. Algum horário específico ou a qualquer horário eu poderia passar lá, ou como membro da agremiação, ou como diretor, e eu tinha o hábito de ir lá, até mesmo com a minha família. Isso era comum? Não, não tinha horário, a hora que a pessoa, devido a gente ter muito furto lá, e até então a gente não tinha caseiro antes, né? Então a gente sempre alguém dava uma passada por lá e dava uma olhada, ver se estava tudo bem. Alguns reportavam no grupo, né? No grupo da diretoria, ou então no grupo do associado mesmo, para dizer se estava tudo bem, tudo certo, mas não tinha um horário específico, não. O senhor já chegou a passar lá em alguma oportunidade no período noturno com a sua família? Eu, particularmente, não. Com a minha família, não. Tá. Quer dizer, às vezes, esporadicamente, que passava, estava vindo do centro, alguma coisa era ali, às vezes até dar uma passada e ir embora. O senhor sabe se o senhor Jorge tinha também o hábito de fazer esse tipo de visita àquele local? Eu fiquei sabendo que sim, mas ele nunca reportou em grupo, assim, que foi, assim, quando ele foi, assim, eu fiquei sabendo que ele fazia, algumas vezes ele fez isso. Então, pode-se reportar às senhoras juradas e senhores jurados que a ida dele naquela noite, naquele local, não foi um fato único. Era uma rotina que se estabelecia no comportamento dele estar lá vez por outra, fazendo ronda. Isto? Desculpa, fazendo pontos. Ronda. Não, na verdade era só uma volta, né? Como se fosse uma espécie de uma ronda. Eu estou usando a expressão da vigilante do fazer a ronda, ok. desculpa. Na época desses fatos, havia um caseiro lá estabelecido. Mesmo com a presença deste caseiro, ou não obstante a presença desse caseiro, se era comum também ou diretores ou associados aportarem lá no clube em vários horários, fazendo aspas, ronda, fecho aspas. Sim, diminuiu depois da entrada do caseiro, diminuiu bastante da instalação das câmeras também, mas sempre, vez ou outra, continuava sendo feitas essas rondas lá. Assim. Tá, só um minutinho. O senhor conhece um personagem, presumo que seja o patronímico, vulgo, sobrenome, Lopes? Sobrenome Lopes. Lopes, sim. Conhece o Lopes? Conheço. O Lopes estava nessa confraternização que o senhor esteve juntamente com o réu no dia 9 de julho? Não, fevereiro? Não, eu errei? Hã? Não, nessa data não. Não estava lá, não?
Não, na CEMIB não. O senhor sabe qual que é o viés político do senhor Lopes? O seu Lopes é PT. PT. Isso. Em alguma oportunidade, o senhor divisou o senhor Jorge ter qualquer arenga verbal ou física com o senhor Lopes por causa da sua doutrina partidária ou da sua opção política? Não, nunca presenciei nada, não. Sempre jogava sinuca, mas eu nunca, não, com relação a isso, esse tipo de conversa ou atrito, alguma coisa assim, não, nunca vi. Dentro dessa questão de matriz política, o senhor em algum momento divisou o senhor Jorge ter enfrentamento com terceiros de forma extremista em razão da opção dele pelo bolsonarismo? Dentro da associação, não, E fora da associação? Pode jogar. nunca presenciei. Ok. Só um segundinho. O Jorge convivia com o Lopes, jogava sinuca, jogava futebol, participava de churrasco? Desculpa, doutor, não entendi. O Jorge tinha convivência, seja na sinuca, seja no futebol, seja no churrasco, com o Lopes, não obstante a sua opção pelo PT? Convivência, sim. Sempre, quando estava na associação, sim. Ok. Com relação às imagens naquele dia, na associação, Uhum. o espaço de jogos, ele estava autorizado a utilização por quem fez a locação? O senhor lembra? Não estava. Ela não faz parte da locação. A locação estava restrita a quais ambientes ali? Na frente, a cozinha, né? A parte da cozinha, a frente do bar, né? E daí o espaço ali onde tem umas mesas de concreto, né? A churrasqueira que é embaixo, então era esse espaço aí que era o reservado, no caso, né? E autorizado de uso. O senhor sabe se porventura o Jorge, naquela data em que o senhor exibiu as imagens para ele, ou que ele percebeu as imagens no celular do senhor, se ele criou alguma altercação em razão do pessoal estar usando a sala de jogos? Não, porque era o único comentário que ele fez foi perguntando se era Nares. Só isso, quando ele viu a imagem no meu celular. Esses delitos contra o patrimônio levados a efeito na associação, o senhor se recorda se foram lavrados? Lá em Minas a gente chama REDS, Relatório de Evento de Defesa Social. Tem lugar que chama BO, tem lugar que chama Boletim Unificado. Se qualquer registro na Polícia Militar foi feito em razão desses furtos, esses crimes contra o patrimônio que ocorreu rotineiramente na associação. Algumas foram feitos alguns BO, né? Alguns boletins de ocorrência a respeito. O fato que é imputado ao senhor Jorge gerou um clamor monumental. Eu indago ao senhor o seguinte: dentro do ambiente de convivência do senhor, na associação, na sociedade, houve perplexidade, ou já era esperado que o Jorge, extremista bolsonarista, viesse a ter uma situação de matar alguém por questão política? O que foi a percepção do ambiente social do senhor em relação a esse fato que nós estamos julgando hoje, na comunidade que o senhor vive? Receberam uma informação de que ele teria marcado nada de política. Com surpresa. Muita surpresa. Dentro daquilo que o senhor convivia com esse cidadão que está no banco dos réus, havia, como é que eu vou dizer, sinais de que ele poderia perpetrar um crime por viés político? Não. Ok. Senhores, alguma indagação? Tem viés político ou não político também.
O senhor arrematou, desculpe, eu fui absurdamente indelicado. O senhor falou com viés ou sem viés, causou perplexidade o que está sendo acusado o Jorge de ter feito. Isso? Foi o que o senhor falou? Vai depender, né? Por surpresa, e ambos, se fosse político ou também não, sim. Agradeço a atenção que o senhor me dispensou, peço desculpas por qualquer indelicadeza da minha parte. O senhor vai responder eventuais questionamentos da douta bancada ministerial e os patronos da assistência. Muito obrigado. Encerramos, excelência. Doutoras, desculpa, pelo Ministério Público. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Murbach, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Murbach, só alguns pontos para o senhor, para a gente deixar aqui claro. O senhor mencionou que havia algumas rondas que eram feitas lá na Aresf eventualmente, certo? E que isso era feito às vezes por alguns diretores ou outras pessoas que frequentavam lá, é isso? Isso, a ronda De quanto em quanto tempo havia essas rondas? Vocês costumavam fazer toda noite, ou era uma vez por semana, ou era quando dava? Como que era? Era esporádico, não tinha um dia. E essa... Quando a pessoa podia passar, ela passava por lá e entendeu? Entendi. Dava uma volta. Entendi. Dava uma volta lá para ver se estava tudo bem, correto? Isso, correto. O senhor mencionou, inclusive na audiência, né, na fase passada, que isso acontecia porque havia, às vezes, crimes lá dentro, furtos, as pessoas entravam lá porque era meio aberto, pegavam as coisas, é isso, né? Isso, às vezes arrombavam. Uhum. E o senhor também mencionou que isso diminuiu quando começou a ter caseiro e colocaram câmeras, é isso? Opa, não Que isso diminuiu quando colocaram câmeras e caseiro lá. Isso, diminuiu. Diminuiu Entendi. bastante. Inclusive, o senhor também menciona que quando havia festas lá, não fazia sentido fazer ronda, já que sabia que estava tendo uma festa. Você confirma isso? Exatamente. Era bem, a não ser que a pessoa não soubesse do evento, né? Aí a pessoa poderia passar por lá, mas aí eu acho que não teria problema. Não Entendi. ia E o senhor confirma também que, naquela noite, o senhor Jorge Guaranho sabia que tinha uma festa lá. De acordo com ele viu a imagem no celular, sim. Entendi. Vamos em frente. O senhor também mencionou, né, e deixou bem claro aqui, que com a sua família... Primeiro, qual que é o objetivo de fazer ronda? É encontrar, né, num linguajar bem popular aqui, encontrar algum bandido, encontrar alguém que vai lá fazer alguma coisa para a associação, certo? A ronda é para ver se não tem ninguém lá que não foi, né, que não era para ir, que estava indo lá para roubar, para furtar, é isso? É só uma como é que a gente fala? É uma precaução, né? Uhum. E o senhor disse que tem gente por lá e tal. Desculpa, é uma precaução. E o senhor disse que o senhor nunca fez isso com a sua família, certo? O senhor nunca fez ronda junto com a sua família? Fez uma vez em quando, mas isso é muito raro, né? Mas geralmente quando eu fazia, geralmente era sozinho. Entendi. Uhum. E o senhor confirma, então, que ele viu a imagem aquele dia no seu celular e o senhor disse que ele não fez nenhum comentário, o único comentário que ele fez foi: isso aqui é na Aresf, é isso? Correto. Tá, mas a pergunta também para o senhor é: o senhor viu as imagens, correto? Antes de ele ver, o senhor estava vendo as imagens no seu celular. Antes de ele ver, o senhor estava vendo no seu celular, né? Antes do Guaranho chegar lá e falar isso aqui é na Aresf, o senhor estava vendo as imagens no seu celular, correto? Isso, exatamente. Dava para ver que a temática da festa tinha alguma alusão ao Partido dos Trabalhadores, ao PT? Sim, dava para ver claramente. Boa tarde, Murbach. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Consigo. Murbach, meu nome é Roberta Massa, eu sou uma das promotoras de justiça aqui representando o Ministério Público, tá? E vou dar continuidade aqui nos questionamentos a respeito do fato que está sob julgamento hoje, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Murbach, você já respondeu aqui a uma série de perguntas da defesa, respondeu essas perguntas iniciais do meu colega,
Mas agora eu quero entrar no seguinte: caso os jurados e juradas queiram acompanhar, eu vou entrar no laudo pericial do movimento 921.10. Para vocês é melhor com a página ainda? Tem 3162. Então vamos lá, Murbach. Quem que era Pois não. Claudinei? Claudinei era um amigo nosso que era responsável pelas câmeras da associação. Ele estava esse dia na ACEMIB? Não, Não estava na ACEMIB. não. Mas o senhor se recorda de ter conversado com ele nesse dia? Acredito que sim. Acredita que sim. É justamente nisso que eu gostaria de chegar. Caso os jurados e as juradas vão descendo, é folha 7 do laudo, tá? Então, pega a partir da página, vocês vão ver no cantinho superior direito, folha 7 de 56. Folha 7 e o laudo tem 56 páginas. Esse laudo é do celular do Claudinei. E depois os senhores e as senhoras entenderão o porquê que veio esse laudo parar aqui nos autos. Murbach, nesse Pois não. laudo, ali no dia 9 de julho de 2022, Uhum. o laudo aponta uma conversa que se inicia do senhor com o Claudinei. E o Claudinei perguntando para o senhor quem que teria alugado a Aresf. O senhor se recorda dessa conversa? Sim, E aí o senhor, tá aqui, WhatsApp recebido de Murbach. Arruda, o Claudinei fala que deve ter sido para o irmão dele, Marcelo. O senhor sabia que tinha sido para o irmão do Arruda? sim. O senhor Bom, então o senhor sabe quem é o irmão do Arruda? O Arruda, quer dizer, a gente conhece, que ele trabalhava na mesma empresa, né? O Arruda, que alugou para o irmão Marcelo. Isso, ele trabalhava com o senhor? Sim, Nessa época, ele ainda estava trabalhando? não, acho que já estava aposentado já. Já estava aposentado, né? Sim, ele já estava aposentado, mas continuou como associado. Entendi. E o senhor se lembra de ter mandado um áudio para o Claudinei às 22h16, falando a respeito desse negócio aí da sala de jogos? Eu não me recordo se eu recebi alguma imagem da sala de jogos ou alguma coisa assim, com um bolo na mesa, alguma coisa assim, mas acredito que tenha conversado alguma coisa. Porque o senhor disse que não era comum o salão de jogos estar aberto. O senhor respondeu Não, aqui, né? isso, não. A salão de jogos a gente nunca aluga junto. Nunca Que estava ele é junto. mais somente o uso do associado quando tem na segunda e sexta-feira, geralmente. Aham. E o senhor se lembra se o Claudinei havia mandado fotos da festa que estava ocorrendo? Eu acredito que pode ter mandado, porque eu não me recordo se quem me mandou alguma foto, alguma coisa. Eu acredito que seja a foto da sala de jogos. Álvaro, eu vou pedir para você, por favor, colocar no telão a folhas 8 do laudo. Murbach, entrando Não, aqui numa resposta que o senhor teria dado para a defesa perguntou, né, se você era bolsonarista, e aí você disse qual que foi a sua resposta? não.
Não. Tá. Mas o senhor tem alguma desavença, alguma ideologia, digamos assim, anti-PT? Não, Também não. Então, eu vou não. pedir para que o senhor olhe essa conversa extraída do laudo do Claudinei. Pois não. Ao que consta aqui, às 22h21, o Claudinei teria te mandado uma foto da festa, escrito assim, decoração do PT. Aham. E aí ele mandou umas risadinhas, o senhor, ao que tudo indica, respondeu com uns emojis não muito, digamos, simpáticos, porque não estão rindo esses emojis. Na Aham. perícia não sai exatamente o emoji de celular. E aí o senhor responde assim, FDP, que significa filho da puta, como vamos adivinhar? O senhor se recorda desse diálogo? Não, sinceramente não. Não. Mas com relação a alguma coisa disso, mas acho que tem alguma coisa no meio que não condiz com. Mas enfim, eu não vou saber explicar agora, não vou me lembrar. Vamos descer para folhas 9, Álvaro. E aí eu quero confirmar com ele também esse último comentário. E aí eu já vou passar para minha colega Ticiane. O Claudinei, pelo visto, ele te mandou uns prints do Facebook do Marcelo. Aham. Você, meu colega de segurança pública, posta aqui em que o Bolsonaro te ajudou. Posta aqui a UPA que Bolsonaro construiu aí no seu município. Qual lugar do Brasil é? São esses os prints que o Claudinei manda. E aí ele manda assim para a Murbach. Será que é Lula o homem? E aí o senhor responde às 23h09, o WhatsApp recebido de Murbach. Esse Arruda, até quando se aposenta, faz cagada. Uhum. Esse Arruda que o senhor se refere, é o irmão do Marcelo ou é o Marcelo? É o irmão. É o irmão. E o que o Isso. senhor quis dizer com esse Arruda até quando se aposenta faz cagada? Sinceramente, eu não me recordo. Então, Por tá que bom. disso. Agradeço os esclarecimentos. Eu vou passar aqui a palavra para minha outra colega de Ministério Público, doutora Ticiane. Ok. Boa tarde, senhor Murbach. Me ouve perfeitamente? Boa tarde. Me ouve perfeitamente? Sim. Tá. Senhor Murbach, eu queria falar um pouquinho a respeito do Elianai, o caseiro da Aresf, né? Sim. Ok. Elianai, vamos pensar que hoje é 9 de julho de 2022. Há quanto tempo Elianai trabalhava como caseiro lá? Eu acho que da época, um ano e pouco, 2 anos, um ano Ele e falou meio. 2 mais ou menos. anos no depoimento dele na Isso. justiça. Isso mesmo? Isso. Ok. Querido, por favor, depoimento. Rapidinho, viu, senhor Murbach? 363.7, 8 minutos e 55. Parei que eu vou mostrar e fazer a pergunta ao senhor Murbach. Ok? Fica aí, vai. Eu vou perguntar. Senhor Murbach, está me ouvindo? Sim. Olha só. A figura do Elianai é um caseiro que o senhor é diretor social da Aresf, pelo menos na época, né? Não compreendi, desculpa. O senhor era, na época, diretor social da Aresf. Isso, perfeitamente. Ok. Se lembra do porquê, há 2 anos, vamos lá, 2022 e 2020, se lembra porque há mais ou menos 2 anos, a direção da Aresf decidiu contratar um caseiro? Por que a direção da Aresf decidiu? Pode falar. Tá. É porque, justamente também por conta desses furtos, essas coisas, para ter alguém na casa também, né? Para ter um certo controle, né? Para cuidar do campo, para fazer a limpeza, esse tipo de coisa. Entendi.
Agora eu vou querer, por favor, senhor Murbach, que o senhor ouça o que o Elianai falou. Vou colocar um pouquinho antes da minha pergunta, só para situar o contexto em que foi feito. Querido, solta. Dá uma... Ouve aí, viu, senhor Murbach? 8h55. Certo. E sobre rondas? Você estava trabalhando havia quanto tempo lá mesmo? 7 meses para 8 meses, né? Ia fazer 7 meses, né? Certo. Você sempre via quando os associados Sim, faziam ronda? de vez em quando passava alguém fazendo, daí depois eles pararam porque eu tinha entrado, né? Daí fazia com menos frequência. Menos frequência, tá. Você chegou a ver alguma outra vez o Guaranho fazendo ronda ou não? Não, umas 2 vezes só. É? Umas 2 Isso vezes. fazia muito tempo antes? Foi naqueles dias? Como é que foi? Fazia bem antes. Bem antes. E quando tinha festa, mesmo assim, os associados faziam ronda? Não fazia porque foi 2 festas que eu estava lá, né? 2 festas. 2 festas, uma era particular, que era dos motoqueiros, que eu lembro, que foi a primeira que eu atendi, que até fui cuidar ainda, só. Daí as outras eram dos associados mesmo. Tá. Pronto. E me fala uma... Pronto. Havia, senhor Murbach, especificamente em relação à festa, alguma orientação expressa ou conversa entre vocês de que não precisaria fazer ronda em relação a ter evento? Entendeu? Não, havia alguma orientação expressa de que quando houvesse festa não se fizesse ronda? Entendi. Ou era só... Não, é que na verdade era assim. Agora a gente pega e avisa, ó, tem festa, tem evento, esse tipo de coisa, então aí a pessoa não vai, não passa, é difícil a pessoa passar. Então pode ser que se a pessoa não souber, ela pega e vai passar por lá. Entendi. Aí eu reitero a pergunta do meu colega. Mas naquela ronda, em tese, que o acusado disse que ia fazer às 23h40, esse horário o senhor já tinha dado, pelo menos ao acessar as imagens da câmera, conhecimento ao réu de que havia uma festa lá? Na verdade ele viu, né? Ele tinha visto no meu celular que estava tendo um evento lá na Ares. Uhum. Olha só, Elianai, essa pessoa que o senhor ouviu, que o senhor sabe quem é, disse que bem antes havia, o senhor ouviu o que ele falou, né? E que desde que ele estava lá, mais ou menos 1 ano e 7 meses, depois ele vai falar quase 2 anos e tal, no depoimento dele, ele disse que só acompanhou 2 eventos. Ou seja, locação para festa, me parece. É isso mesmo? Evento? Provavelmente foi uma festa. É festa, porque as meninas da moto sempre fazem evento lá. Isso. Desses 2 festas que compreende o período que o caseiro estava contratado, houve ronda? Não tenho conhecimento. Isso. E o senhor falou na polícia, isso também foi acompanhado na justiça, quando o senhor falou, que geralmente quando algum associado ou diretor fazia ronda espontaneamente, havia que quase um procedimento, que era botar uma foto, ó, galera, fiz a ronda. Me conta aí, cientifica aqui a gente como era o procedimento de ou diretores ou associados quando voluntariamente queriam fazer uma ronda lá. Isso. Mas não era todo mundo que mandava, não. Uhum, entendi. E o Guaranho, ele era diretor na época do crime ou era associado? Na época do crime, eu acredito que era associado. Já não era mais diretor? Não. Ok. O senhor privou de contato com o Murbach antes do crime, quando vocês estavam na CEMIG, não é isso mesmo? Eu não entendi. O senhor, antes do crime, privou de contato com o réu quando estavam na CEMIG. Confere? Tem que contar junto. Assim, Isso. Exatamente. Oi? Nessa... Ah, tá. O senhor esteve com o réu na CEMIG antes do crime? Teve com o Guaranho na CEMIG? Sim. Sim. O senhor sai da CEMIG mais ou menos que horário? O doutor da defesa perguntou, né? Mas só para deixar mais claro, porque tem a ver com outra pergunta. Em torno de 22h45.
Ok. O réu ficou lá? Sim, ficou. Junto com quem? Ele ficou com o Vaguinho, que é tio da esposa dele, com a esposa, tá? A esposa, o filho, estavam tudo lá, e mais um pessoal também que permaneceu lá. Entendi. No contexto que o senhor se despede, já que está indo embora antes, há algum comentário sobre a necessidade de se fazerem uma ronda naquele dia? Não foi comentado nada a respeito. Ok. Recebe via WhatsApp alguma notícia de que é prudente fazer ronda naquele dia? Não. O Vaguinho ou o próprio réu comentam com o senhor, vou lá dar uma passada, antes de ir embora, eu vou até dar uma passada lá na Aresp. Há alguma comunicação nesse sentido? Não, senhora. Ok. Para todos os efeitos, quando o senhor se despede na ACEMIG do réu, o senhor vai para casa? Sim, vou para minha casa. Há algum comentário do réu de que vai passar, por qualquer razão, na Aresp? Não, senhora. Ok. Rapidinho, tá? Ainda vou perguntar aqui algumas coisas relacionadas a isso. O doutor falou a palavra, a defesa, rotineiramente tem ronda, né? Rotineiramente se fazia ronda. Depois da contratação do Elianai, essa expressão se aplica com a mesma intensidade de antes da contratação do Elianai? Não. Ok. Já estamos encaminhando aqui para o final, tá? Um momentinho. O senhor é diretor social na Aresp, isso? Sim. Entre as tuas funções na Aresp, tá? Uma delas está ligada à questão da verificação de condutas dos associados? Não compreendi. Dentre as tuas funções, na qualidade de diretor social, tá? Está compreendida a análise das condutas dos associados, se eles cumprem os deveres deles? Dentro da sua atividade de diretor social, cabe a análise da conduta dos associados? Não. Não, né? A quem cabe isso? A quem cabe isso? Aí acho que é o presidente, né? Que é quem? Na época era quem o presidente? Era o presidente, né? Era o Marco Antônio Borges. Marco Antônio Borges, não é isso? Ok. Isso. Tá certo. Rapidinho que em relação a isso eu queria fazer aqui um comentário. Depois dos fatos, a condição social de associado do réu foi mantida? Condição social. Ele ainda é associado? Condição social? Depois Depois. do que aconteceu? Do crime, Não foi excluído do quadro. Ele foi excluído do quadro? Foi. Ok. Vocês submeteram ao procedimento? Isso foi uma conversa dos diretores? Como é que foi isso? Foi feita uma reunião a respeito. Entendi. Em relação ao crime, como é que o senhor sabe que a figura do Guaranho foi para a Aresp naquela noite? Na verdade, o caseiro me ligou, entrou em contato comigo, me informando que o Guaranho havia descido, estava lá, escutou tiro, essas coisas assim. Mais ou menos isso. Eu não me recordo bem certinho o que ele me falou. Aos 6:10, o Elianai fala o seguinte para o juiz. Liguei para o Murbach e falei para ele, o Guaranho está arrumando confusão aqui. Lembra dessa expressão? Sim. Ok. A função do caseiro é só realmente ser caseiro, dar uma olhada ali, ou ele tem alguma função de segurança no local? Não, somente caseiro. Entendi. Não, segurança. Quando ele te liga, ele só diz isso ou ele pede um apoio de segurança, já que ele não tem arma de fogo ou nada? O que é que ele te fala mais, além de dizer que o Guaranho estava arrumando confusão? Mais além da frase, se Guaranho está arrumando confusão. Eu para mim, se eu me recordo bem, ele falou com relação a tiro, que tinha dado tiro também. Isso. Entendi. Ele te fala a respeito do Guaranho ter falado para ele, quando ele volta, não no primeiro momento, depois, quando ele volta,
que o Guaranho abriu o portão, que ele até advertiu que era uma festa particular. Ele te explica essas coisas nessa oportunidade? Não, que eu me recorde, não. Tá, Fiquei ok. sabendo depois disso, fiquei sabendo. Uhum, ok. Ó, eu vou aqui reportar, querido, o depoimento desse rapaz do Elianai. Coloca aí 4 minutos e deixa soltando. Olha o que Elianai vai falar. Esse portão ele não tem como fechar. Não fica cadeado. Agora que está cadeado, não fica cadeado. Tá, pode seguir no relato. Daí eu fechei o portão e eles saíram correndo, eu estava disposta. Eles saíram todo mundo correndo e deixou sozinho, né? Daí quando eu vi, o senhor estava dando no portão para entrar. Eu falei que era uma festa particular e tal, só o Jorge, né? Daí eu falei, é uma festa particular. São sem som. Daí eu falei, eu não posso abrir o portão. Daí ele mesmo abriu, ele pediu licença, falou que não era comigo, abriu e entrou. Tá, mas como é que foi esse pedido? Dá licença ou sai da frente que o negócio não é com você? O que ele disse? Não é comigo, é isso aí. Dá licença que o negócio não é com você. Falou bem claro para mim. Aham. E nesse instante você viu que ele estava armado? Não vi. Não vi. Não posso falar porque eu não vi que ele estava armado. É que lá na delegacia você disse que ele viu que estava armado, mas não lhe apontou a arma. Não, eu vi o volume, né? Eu não posso falar o que era. Entendi. Você Sim, viu o volume. vi o volume, falei que vi o volume. Perfeito. Tá bom? Tá. E aí ele falou, dá licença que não é com você. Não é com você. E aí ele abriu o portão. Ele abriu o portão e ele entrou. Ele entrou. Diante dessa fala do Elianai, senhor Murbach, o Elianai, nessa conversa que fala com o senhor, ele lhe comunica tiro ou lhe comunica um pedido de socorro como é que foi isso aí, esse intervalo? Porque ele percebe, né? Ele não vê a arma ostensivamente, mas vê um volume. Ele te fala disso, de que está com medo, alguma coisa nesse sentido? Tora, o áudio pra gente aqui não saiu o áudio do que ele fala. Não saiu o áudio? Ah, então bota de novo. É porque ele realmente tem uma fala bem difícil. Mas vamos colocar. Estava totalmente sem som. Tudo bem, eu vou botar aqui de novo. 4 minutos. É coisa rápida. Tudo. Só para a gente entender, esse portão ele não tem como fechar. Não fica cadeado. Agora que está cadeado, não fica cadeado. Tá, pode seguir no relato. Daí eu fechei o portão e eles saíram correndo, eu estava disposta. Eles saíram todo mundo correndo e deixou sozinho, né? Daí quando eu vi, o senhor estava dando no portão para entrar. Eu falei que era uma festa particular e tal, só o Jorge, né? Daí eu falei, é uma festa particular. Daí eu falei, eu não posso abrir o portão. Daí ele mesmo abriu, ele pediu licença, falou que não era comigo, abriu e entrou. Tá, mas como é que foi esse pedido? Dá licença ou sai da frente que o negócio não é com você? O que ele disse? Não é comigo, é isso aí. Dá licença que o negócio não é com você. Falou bem claro para mim. Aham. E nesse instante você viu que ele estava armado? Não vi. Não vi. Não posso falar porque eu não vi que ele estava armado. É que lá na delegacia você disse que ele viu que estava armado, mas não lhe apontou a arma. Não, eu vi o volume, né? Eu não posso falar o que era. Entendi. Você Sim, viu o volume. vi o volume, falei que vi o volume. Perfeito. Tá bom? Tá. Querido, é o suficiente. Senhor Murbach agora ouviu? Sim. Ok, é essa a minha pergunta. Quando ele te reporta que o Guarani está aqui arrumando confusão, ele já te reporta os tiros ou que ele está com medo porque sentiu um volume na roupa lá, não sei. O que ele te passa a respeito da periculosidade do momento? Ele, na verdade, ele está desesperado. Pelo que eu lembro, ele falou que ele desceu confusão e tiro, que deu tiro e esse tipo de coisa. Ele já te reporta tiro e não que está com medo porque o Guarani está armado. Não, com relação a isso, não. Eu não lembro Entendi. de ter passado isso. Acho que já tinha acontecido os fatos lá quando ele me ligou. Entendi. Tá certo, então. Já estou, então, me encaminhando para o final. Quando o senhor exibe, né, está ali acessando as câmeras de segurança, quando o senhor falou lá em juízo, né, disse que quando viu que o salão de jogos estava sendo usado, conversou isso com quem outra pessoa? Com o Vaguinho ou com quem foi? Ou com o Claudinei só?
Tá o Vaguinho também, acho que o Claudinei, que também acho que tinha visto também. Uhum. Entendi. Isso acarretaria algum problema? Está usando o salão de jogos e tal, alguma coisa assim? Acarretaria algum problema para a associada Ruda? Não, na verdade é que não pode, na verdade não pode usar, né? Não Uhum. faz parte da alocação. Entendi. Estou te perguntando isso porque no teu depoimento o senhor fala assim, a gente conversou sobre isso, mas não ia ter problema, é o Arruda. O Arruda aí seria o sócio, o irmão do Marcelo? Teria algum problema para o Arruda? É isso que eu queria saber. Não, Ah, tá. É isso que eu queria saber. Tá porque certo. na verdade o pessoal estava, acho que até na imagem que eu vi também, o pessoal estava jogando ping-pong, mas não estava também, tanto que permaneceu do jeito que Uhum. estava. Então eu não pedi para ninguém descer, fechar, qualquer coisa assim. Entendi. Nessa hora da exibição da foto do salão com a decoração do PT, é a hora que o senhor diz que a figura do Gorrel, ele vê. O senhor diz aqui no teu depoimento que ele estava atrás do senhor, é isso? Isso, perfeitamente. Aí ele vê, né, o senhor acessando as imagens. A única Isso. pergunta que ele faz é o quê? Em relação a ele ter visto que a decoração da festa da Aresp é do PT. O que é que ele fala? Não, a única coisa que ele pergunta é se é na Aresp. Essa é a única Somente isso. Tá, essa é a única pergunta. Mas há risos, falas intercorrentes do tipo, af, alguma coisa nesse sentido pelo réu? Não, a única coisa que ele fala, pergunta se é na Aresp, falou que sim, e ele continuou fazendo as coisas dele normalmente. Entendi. Não emitiu nenhum juízo de valor. Não. Tá. Ele estava bebendo? Sim, bebê, tomando show. Uhum. Quando o senhor sai, se o senhor puder descrever, como é que está o estado dele em relação à bebida? Para mim, aparentemente, estava normal. Uhum. Estava bêbado, estava... Tá. O portão da Aresp, esse que o Elianai se referia, era o portão de acesso, esse portão que Isso. até então nunca era fechado. É isso mesmo? Isso mesmo. Só quando a pessoa aluga, geralmente se pede para fechar ou para permanecer fechado, mas daí é mais a responsabilidade da pessoa que aluga. Entendi. Chegou ao teu conhecimento que a Pamela e o tio dela, depois da primeira ida do Guaranho, chegou a pedir para o caseiro, olha, fecha aí porque aconteceu isso. Chegou ao teu conhecimento? Depois, sim. Depois do crime, né? Sim, depois sim. Ok. O Guaranho era público e notório que esse portão não era cadeável, por assim dizer? Ele sabia. O Ele Guaranho sabia frequentava. disso. Sabia disso? Se o Guaranho sabia, sabia. Ok. O Guaranho conhecia aquela Aresp, ele frequentava lá? Sim. Era assíduo? Quando ele estava de folga, né? Geralmente, quando ele estava de folga do trabalho dele, ele frequentava, jogava futebol lá. Futebol, sinuca. O local em que o crime aconteceu era um local que ele frequentemente conhecia? Ele tinha conhecimento ambiental ali daquele lugar? Ele tinha conhecimento sobre aquele lugar, quando entrava, a porta que tinha. Era do conhecimento do Guaranho? Eu não entendi. O local do crime era um local que, já que ele frequentava assiduamente, ele tinha conhecimento que ali é a sala de jogos, ali é a cozinha, aqui é a entrada. É isso que eu quero saber, se ele era ambientado. Não, sim. Conhecia o local, conhecia sim. Ok. Tá bom, então. Só para concluir, então, a última pergunta. Então, por conta desse fato, ele não é mais associado da Aresp. Não. Ok, muito obrigada. Sem mais, excelência. Imagina. A assistência tem pergunta? Não? Pode encerrar. Desculpa, os jurados. Dos jurados.
Tinha contrato de locação ou algum documento informando que era proibido usar a sala de jogos? Algumas Na verdade, esse contrato, a gente fazia às vezes com pessoas estranhas. Com o associado, a gente não fazia o contrato. Mas no contrato em si, tem com relação à sala de jogos, sim. Espaço que pode se usar. Entendi. Tá, mas nesse evento não foi feito o contrato. Porque foi um associado que reservou, é isso? Isso, Tá. exatamente. Mas aí o associado tem ciência disso sempre? Que não pode Sempre, usar? sempre tem, o associado E essa sempre tem consciência. ciência? Tá. Mas, Sim, essa mas eu ciência- acredito, Essa ciência Porque- é geral, assim, eles sabem. sabe? E, na verdade, acho que houve um descuido ali da nossa caseira, até acho que ela passou mal um dia, ficou doente, teve que ir para o hospital. Acho que de manhã ela abriu a sala de jogos e permaneceu aberta, né? Ela Aí, não acho que quando o fechou. pessoal chegou, então já estava aberta já a sala. Entendi. Então não fecharam a sala, ela ficou aberta e provavelmente isso levou as pessoas a usarem, é isso? Isso, exatamente. Tá bem. Mais alguma pergunta dos jurados? Pode encerrar.